Bom dia, igreja. Todo mundo carece de sabedoria, sim ou não? Carecemos da sabedoria do alto, principalmente, mas também nós temos uma responsabilidade que é de aprender uns com os outros, né? E eu aprendi algo essa semana, né? Ou melhor, eu já sabia, foi só para reiterar, que foi com as palavras de abertura lá do nosso atual presidente Trump, né? Lá nas suas palavras, né, de abertura lá da Assembleia da ONU, disse que o teleprompter dele falhou. Então, hoje eu vim preparado. Trouxe o meu aqui, mas eu trouxe também aqui a parte escrita, se porventura isso acontecer comigo. Como é que vocês estão se sentindo hoje? Glória a Deus. Amados, hoje eu tenho o privilégio de concluir essa série de mensagens que nós começamos mês passado sobre Deus haver nos criado com propósito, de propósito, né? E falamos de chamado, de vocação e de missão, né? Então, hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco do que isso tem me ensinado no decorrer das últimas semanas, né? Para que você possa refletir se isso foi o que Deus ministrou ao seu coração também. Porque Deus ministra de várias maneiras, para várias pessoas, de maneiras diferentes, né? E isso edifica o corpo como um todo. Então, durante o decorrer dessas últimas semanas, uma das coisas que eu aprendi é que o chamado ele representa um convite universal de Deus para que nós nos tornemos os seus filhos. Veja que coisa maravilhosa. Interessante é que esse chamado é para restabelecer, ou estabelecer de novo, um relacionamento regenerado com Ele. E é lindo, porque esse Deus Todo-Poderoso é quem nos faz esse convite, né? E Ele é simplesmente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, não por nossas obras. E esse chamado ele implica amar a Deus, amar ao próximo e proclamar o Evangelho, sendo um convite assim inclusivo a todos, independente das suas origens. Já a vocação ela se refere a uma outra coisa, ela se refere à maneira individual e única, como cada um de nós, eu e você, respondemos a esse chamado diante do mundo. E essa vocação ela se expressa através de várias formas, na nossa vida acadêmica, vida profissional, nas nossas atividades cotidianas, e elas transformam assim a escola, o trabalho e tudo que nós fazemos como uma extensão da nossa fé e uma oportunidade de servir a Deus e ao próximo. E há uma conexão direta, eu creio, entre o chamado e a vocação. Me explico. Esse chamado universal, ele fundamenta e ele impulsiona a vocação individual. Então, quando nós compreendemos que fomos chamados por Deus para proclamar o Evangelho e amar ao próximo, essa vocação, ela se torna o meio pelo qual nós cumprimos esse propósito, ou esse chamado, melhor dizendo. Portanto, assim, a vida secular e a vida espiritual, elas se unem, permitindo que a escola, o trabalho, as nossas atividades diárias se tornem veículos para expressar o amor de Deus. Então, entender essa diferença, ela possibilita a nós uma vida cristã mais completa e significativa, onde cada ação, ela se torna uma oportunidade de nós honrarmos a Deus, de nós abençoarmos o mundo e glorificar o nome do Senhor, cumprindo assim o propósito divino em todas as áreas das nossas vidas. Como é isso na prática? Hoje, eu particularmente fui chamado para cumprir uma missão. E essa missão é de compartilhar com vocês uma palavra que eu creio que é essencial à vida cristã. E a minha oração nos últimos dias, já que eu não posso fazer nada sozinho, é por capacitação do alto, para que eu possa fazer bom uso da minha vocação, incluindo os meus dons, os meus talentos, para cumprir o propósito para o qual Deus me chamou hoje. E esse propósito, meus irmãos, é de compreender melhor o meu chamado, é de ajudar outros a compreender o seu chamado, para que assim nós juntos, eu repito, juntos, possamos exaltar o nome do Senhor, honrar a Deus e glorificar o seu santo nome. Amém? Vamos orar mais uma vez? Glória ao teu nome, Jesus. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, muito obrigado pela tua misericórdia, que se renovou mais uma vez aqui nas nossas vidas esta manhã, Senhor. Pai amado, nós pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes
não te honrar, Senhor, não te glorificar, não te exaltar, Senhor, como devemos. Quando nos paramos, Senhor, diante de Ti para Te louvar, Senhor, muitas vezes fazemos como no automático, Senhor, por isso nós pedimos perdão, Senhor. Nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus misericordioso, um Deus bondoso, Senhor, que estende o Teu perdão, Senhor, quando nós Te pedimos, Senhor. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, como igreja, Senhor, nós te pedimos que ministra, Senhor, aos nossos corações esta manhã. Pai amado, que eu diminua e que Tu cresça, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha pregar essa palavra, Senhor, segundo a necessidade da Tua igreja, Senhor. Peço que abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos enxergar, que possamos ouvir, Senhor, aquilo que Tu quer pregar à Tua igreja esta manhã. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ser um Deus tão bom, tão fiel e tão generoso, Senhor, ainda quando nós não o somos. A Ti, Senhor, seja toda a glória, louvor e adoração. Amém. Amados, o título dessa mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje se chama O Chamado à Comunidade. Os nossos pastores têm trabalhado arduamente, principalmente o pastor Léo, para falar para essa reunião que vai acontecer no dia 3. Vou dar um pouco aqui de um spoiler, pastor Léo, espero que você não se incomode. Essa reunião do dia 3, essa próxima sexta-feira, para os membros da igreja, também para aqueles que desejam ser membros da igreja, ela nos permitirá, entre outras coisas, identificar aqueles que são membros dessa igreja e também aqueles que desejam ser membros dessa igreja. E nós vamos discutir várias coisas, inclusive os direitos e responsabilidades desses membros. E mais importante que isso, a gente vai falar sobre a nossa confissão de fé, a confissão de fé dessa nossa igreja, dessa nossa comunidade. A confissão de fé, meus irmãos, é um documento que declara de forma organizada e sistemática as principais doutrinas e crenças da igreja, da comunidade ou de uma denominação cristã, servindo assim como resumo da teologia bíblica pelo qual nós estudamos, pregamos e defendemos a fé cristã, dentro e fora da comunidade. Por que é que eu estou falando isso? É porque isso é algo muito importante, meus irmãos. Por isso eu animo vocês que venham e façam parte dessa reunião. Ainda que você não tenha o desejo no momento de se tornar membro dessa comunidade. Mas você vai entender, e eu tenho certeza de que isso vai ser de bênção para a sua vida. Veja a importância dessa confissão de fé. Estava pesquisando sobre ela e eu vi que existe uma que se chama a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. E veja o que é que ela diz. Ela é bem clara sobre isso. Ela diz que os membros da igreja são pessoas chamadas por Deus, demonstrando obediência a Cristo em sua vida e fé. Elas se unem voluntariamente, entregando-se ao Senhor e uns aos outros. Então isso nos leva a entender, meus irmãos, que ser chamado por Cristo é também ser chamado uns aos outros. No entanto, é comum vermos pessoas que afirmam amar a Jesus, mas não demonstram amor por sua noiva, que é a igreja. Imagine só, você tem um amigo que diz, cara, você é demais, eu te amo muito, você é muito especial, a gente vai estar junto até o fim das nossas vidas, amém? Amém? Eu só não aguento a tua esposa, só não tolero a tua esposa, cara, ela é muito chata, não dá para a gente ter relacionamento, porque ela é difícil de engolir. Ou você é um jovem, você chega na escola e você é absorvido, digamos assim, por um grupo de amigos que curtem você, mas aquele amigo que você tinha ou aquela amiga que você tinha, talvez não seja tão popular quanto você. Aí as suas amigas ou amigos dizem, cara, você é muito bem-vindo, mas eu não aguento essa tua amiguinha, deixa ela do lado. E vocês podem imaginar a quantidade de ocasiões onde vocês, como eu, podem se deparar com situações onde nós dizemos que amamos certas pessoas, mas não outras. O fato, meus irmãos, é de que muitos de nós tratamos Jesus assim. A gente diz, Senhor, eu te amo, mas eu não quero papo com a sua noiva.
não quero me relacionar com ela. Isso não funciona, meus irmãos. Isso não funciona, pois a igreja é o próprio corpo de Cristo. Na sua essência, isso seria como dizer: Jesus, eu te amo, só não amo o teu corpo. Mas a realidade, mais uma vez, é que nós somos um corpo, nós somos uma comunidade, pelo menos deveríamos ser. A Escritura é bem enfática sobre o nosso chamado à comunidade. Vocês já ouviram semana passada e já ouviram várias vezes, 1 de Pedro 2, 9 e 10, ele nos descreve assim. Ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Ele diz: vocês antes não eram povo, mas hoje são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas hoje, ou agora, nesse momento recente, vocês receberam. Então, somos, é plural. E o apóstolo Pedro, ele afirma que nós somos um povo, uma nação, um sacerdócio. E ele nos chama para viver como tal. Hebreus 10, 23 e 25, ele reforça ainda mais essa realidade. Veja só o que ele diz. Ele diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meus amados, o dia da volta do nosso Senhor está próximo. Cada dia que passamos, nós chegamos um dia mais próximo desse dia. E lá fora as coisas estão bem difíceis, eu não sei se você já percebeu. Como a gente diz lá no Nordeste, é cobra engolindo cobra. Então nós precisamos, como comunidade, nos unir, precisamos fortalecer a nossa comunidade, precisamos incluir propósitos nas nossas reuniões de comunhão. Outras passagens, como em 1 Coríntios 12, Romanos 12, eles descrevem a igreja como um corpo, com muitos membros que são interdependentes, ou seja, dependem uns dos outros. Por isso que o propósito inquestionável dos dons espirituais é de edificar esse corpo. Veja o 1 Coríntios 12 e 12, capítulo 12, versículo 12, ele diz: o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, assim também é com Cristo. Romanos 12, versículos 4 e 5, ele diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, assim também é Cristo em nós, que somos muitos, formados com um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Amados, quando nós falamos de unidade, de comunidade, ou seja, igreja, muitas vezes nós idealizamos um grupo perfeito. Criamos essa ideia de uma igreja ou de uma comunidade perfeita. E com isso nós esquecemos do preço da comunidade. Esquecemos do risco, da dor, da decepção, da traição e do sofrimento que frequentemente acompanham essa comunidade. Isso explica, mas não justifica, o fato de sermos frequentemente tentados a pular de uma comunidade a outra, buscando esse sonho que é simplesmente inalcançável, que é de encontrar uma comunidade perfeita. E pasme, em busca dessa busca incansável e incessante por uma comunidade perfeita, nós muitas vezes encontramos uma falsa comunidade, uma comunidade online. E ali pastores, celebridades e irmãos virtuais quase perfeitos se encontram. E essas congregações online, elas se alinham ou se encaixam com aquilo que nós buscamos porque não tem as imperfeições do corpo local. Ao contrário, nela nós encontramos câmaras de eco, ou echo chambers, né, que validam as nossas opiniões e inflam o nosso ego. Mas, meus irmãos, isso não é comunidade. Isso não é comunidade. A verdadeira comunidade cristã para a qual Deus nos chamou, ela é real, ela é imperfeita e ela exige comprometimento. Se vocês tiverem as suas Bíblias aí com vocês, por favor, abram comigo no segundo livro a carta de Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9.
2 de Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. E a gente vai explorar juntos o primeiro ponto do nosso chamado à comunidade, o primeiro ponto dessa mensagem. Segunda de Timóteo, capítulo 4, versículo a partir do 9. Vamos ler primeiro do 9 ao 13. Então, o primeiro ponto é a comunidade é custosa. Portanto, entender que a comunidade ela tem um preço é essencial para a nossa caminhada. Como Paulo ilustra em Timóteo, 2 Timóteo 2, do 4 ao 13, amar verdadeiramente os irmãos exige sacrifício, vulnerabilidade e investimento pessoal. Vamos ler juntos, a partir do 9. Ele diz, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me é útil para o ministério. Enviei Tito a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Meus irmãos, observem no versículo 9. Isso aqui é um pedido íntimo de Paulo a Timóteo, a quem ele chamava de seu filho na fé. Então aqui Paulo está pedindo que Timóteo fosse até ele o mais rápido possível. Isso demonstra um relacionamento próximo, íntimo, pessoal. Se você olhar um pouco mais na frente, dos versículos 10 ao 12, ele menciona várias outras pessoas, Demas, Crescente, Tito, Lucas, Lucas e outros mais. E essas são pessoas com quem Paulo havia trabalhado, pessoas com quem Paulo havia caminhado, pessoas que Paulo havia servido. E o que é que Paulo diz sobre elas? Dê uma olhadinha no texto, o que é que Paulo diz sobre elas? De Demas, ele diz, Demas, apaixonado pelo mundo, o abandonou. Crescente e Tito foram para a Galácia e Dalmácia, respectivamente, e somente Lucas está com ele. E Marcos lhes faz falta no ministério. Tíquico, ele havia enviado a Éfeso. Então aqui a gente vê que Paulo ele se sentiu abandonado, Paulo se sentiu decepcionado, se sentiu sozinho. E a verdadeira comunidade, ela é assim. Eu e você, nós vamos investir em pessoas, nos sacrificar por pessoas, vamos chorar com elas, nos entristecer com elas, e um dia elas vão embora. E essa, meus irmãos, é a natureza da verdadeira comunidade. Ninguém está aqui para sempre. Por várias razões, pessoas vão entrar e vão sair da sua vida. Da mesma forma que eu e você já entramos e saímos da vida de outras pessoas. Então, a verdadeira comunidade ela tem um preço e demanda entrega. Cristo entregou a si mesmo pela comunidade, é o que diz Éfesos 5:25. Ele diz, Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, assim como Paulo ele sofreu pela comunidade, Cristo sofreu ainda mais para que ela existisse. Então, se o sofrimento de Cristo para que a igreja, para a comunidade existisse, teve um valor tão alto para ele, vocês não creem que ela deveria ter para nós? Então, na próxima vez que eu e você sofrermos ou nos sacrificarmos pela comunidade, pelo corpo de Cristo, nós precisamos lembrar de que Cristo já pagou o preço mais alto por ela. Portanto, valorizemos, meus irmãos, valorizemos a verdadeira comunidade, por mais triste, por mais decepcionante, por mais dolorosa que ela seja. Mas apesar do seu alto custo, a comunidade é fundamental, meus irmãos, para o crescimento espiritual e para o cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas, no nosso meio. Então, a comunidade é necessária, é o segundo ponto dessa mensagem. A comunidade é necessária. E ela é bem clara na vida de Paulo. Mais uma vez, se nós observarmos esses textos que lemos e o que vamos ler em seguida, a gente vê que até no ministério, Paulo dependeu de outros. Ele disse que Lucas estava com ele, mas que Marcos precisava ser trazido,
pois Tito havia sido enviado. Paulo precisava de pessoas para caminhar com ele, para encorajá-lo e para servir com ele. Às vezes, meus irmãos, o fardo é pesado quando nós servimos. Quando nós temos que carregar esse peso sozinho, ou em pequeno número, esse fardo fica cada vez mais pesado. E sim, pela graça de Deus e pelo esforço que nós fazemos, às vezes conseguimos andar um pouco mais. Mas à medida que nós andamos, mais difícil, mais pesado esse fardo fica. Por isso que Jesus dizia, né? Que orássemos pelos obreiros, pois a seara está pronta, mas são poucos os trabalhadores. Em Romanos 12, 4 e 5, Romanos 12, 4 e 5, se vocês quiserem nos acompanhar, lemos assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Então, cada um de nós é parte de um corpo maior. E nenhum de nós foi chamado para viver isolado. Ao contrário, nós somos chamados para estarmos ligados uns aos outros. Cada um de nós é diferente, meus irmãos. Cada um de nós tem um dom, um talento diferente. Como tem sido pregado aqui nas últimas semanas, nós precisamos um do outro para que nós complementemos uns aos outros. Lurdinha tem um dom que é único dela. Muitas vezes uma outra pessoa tem esse dom também, mas ele é manifestado de uma maneira diferente para que isso seja de edificação para aquele local, para aquele grupo onde essa pessoa se encontra. Então, às vezes, você vai ver pessoas com os mesmos dons, mas em dimensões diferentes. And it's okay. Não tem nada de errado com isso. A palavra de Deus diz: a quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Então, sejamos fiel no pouco, para que Ele nos coloque no muito. Tudo seja para a glória do Senhor. Então, se Paulo, esse grande apóstolo, missionário e plantador de igreja, ele precisou de comunidade, meus irmãos. Imagine eu e você que somos tão mais fracos na fé, tão mais frágeis do que Paulo, tão limitados. Colossenses 1, 18, diz que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, Cristo, a cabeça, e o seu corpo, eles são inseparáveis. Não sei se vocês já viram andando por aí um corpo sem cabeça ou uma cabeça sem corpo. Talvez aí na época do Halloween, que está se aproximando, você veja alguns desenhos. Mas, normalmente, na vida real, o corpo e a cabeça eles não andam separados. Então, nós não podemos dizer que precisamos de Cristo, mas não precisamos da sua igreja, que é o seu corpo. Porque a cabeça ela está conectada ao corpo. Portanto, eles são inseparáveis. Mas a comunidade ela não é apenas necessária, ela tem um propósito ainda maior, que vem a ser o terceiro ponto, o penúltimo ponto dessa minha mensagem, que a comunidade requer intencionalidade. A comunidade ela não é apenas estar juntos para conforto pessoal e para distração. Ela deve ter um propósito e uma direção divina. Em 1 Coríntios 12, 12, vamos ler outra vez mais, ele diz: o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com Cristo. Então, cada membro de um corpo tem uma função, e Paulo pede que Marcos venha ajudá-lo no ministério, porque ele tinha um papel específico na obra de Deus. Veja que interessante, esse mesmo Marcos, se você for ler lá no capítulo 15 de Atos, ele relata um incidente que houve, uma discussão que houve entre Paulo e Barnabé, porque Marcos os havia abandonado numa outra viagem missionária em Panfilha, se eu não me equivoco, é o nome do lugar. Então, diz que a discussão foi tão feia entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar Marcos, e Paulo disse: não, cara, não podemos, em outras palavras, não diz na Bíblia, mas eu imagino, a gente não pode confiar nesse cara. Na outra vez, ele nos abandonou lá em Panfilha, a gente ficou lá, né, com as mãos abanando, a gente não pode confiar nele. E ali ele deixou Marcos e continuou com a sua viagem. Mas aqui, Paulo entende, que cada um tem uma função diferente. E ele pede que traga Marcos, obrigado, porque ele lhe era
útil ao ministério. Então, esse mesmo Marcos, mais uma vez, que causou a separação de Paulo e Barnabé numa outra viagem, e havia abandonado Paulo, foi o que ele chamou para perto dele. A comunidade ela deve estar acima, meus irmãos, dos nossos sentimentos e dos nossos objetivos pessoais. A comunidade é sobre trabalharmos juntos para o avanço do Evangelho, o nosso crescimento espiritual e, principalmente, para a glória de Cristo. A principal missão da igreja é, portanto, anunciar o Evangelho e edificar uns aos outros. Por isso que a comunidade ela é não somente necessária, mas ela requer intencionalidade. Mas, apesar da verdadeira comunidade ser custosa, necessária e intencional, ela também é cheia de esperança e de graça, que nos leva ao ponto final dessa mensagem, que a comunidade gera esperança. Quando olhamos para Paulo, é possível ver que, mesmo quando foi abandonado e traído, ele demonstrou perdão e esperança. 2 de Timóteo, capítulo 4, em continuação, nós vamos ler o 16 e o 18, até o 18. Ele diz: na minha primeira defesa ninguém esteve ao meu lado, mas todos me abandonaram. Que isso não lhes seja imputado. Mas o Senhor me ajudou e me fortaleceu, de modo que, por meio de mim, a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. Fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda ação maligna e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele, aleluia, a Ele seja a glória, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, Paulo ele nos ensina que a comunidade é também lugar de perdão, de restauração e de esperança. Nós não podemos deixar que as mágoas destruam o corpo de Cristo. Pelo contrário, nós somos chamados para refletir a graça de Cristo em nossos relacionamentos. Paulo, mesmo abandonado, ele encontra força e esperança no Senhor, que permaneceu ao seu lado até o fim. A comunidade ela só pode ser lugar de perdão, meus irmãos, de restauração e de graça, se Cristo estiver no centro dela, porque é Ele que é a fonte de toda graça. Se Cristo não estiver no centro dessa comunidade, esqueçam, não haverá graça, não haverá perdão, não haverá restauração. Ele é a esperança da glória, diz Colossenses 1, 27. A nossa esperança em meio às falhas da comunidade, ela não está nos irmãos, mas está em Cristo, que perdoa, que restaura e nos mantém unidos até o fim. Somente Ele. Enquanto esperamos, meus irmãos, o glorioso dia da sua volta, mantenhamos os olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E pela primeira vez eu falei consumador e não consumidor. Glória a Deus, pela sua graça. Suportemos, meus irmãos, e edifiquemos uns aos outros em amor. Sejamos imitadores de Paulo, assim como ele foi de Cristo. E para concluir, eu quero ser breve, porque vamos ter um momento de comunhão, partir do pão, a nossa santa ceia. Mas eu queria concluir essa mensagem, meus irmãos, fazendo uma pergunta para vocês. O que é que vocês aprenderam nessas últimas semanas? O que é que vocês aprenderam esta manhã com essa palavra tão curta? Vou compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido. Tenho aprendido que o nosso chamado à comunidade, ele começa em Cristo, que é o centro e sustento da nossa vida em comunidade. E a partir daí ele flui para o nosso relacionamento uns com os outros. Tenho aprendido que a comunidade ela é custosa, ela exige sacrifício, vulnerabilidade e intimidade. Primeiramente com Deus e depois uns com os outros. Tenho aprendido que a comunidade ela é necessária, nós precisamos uns dos outros para podermos crescer e servir. A comunidade ela é intencional,
é sobre avançar o Evangelho e glorificar a Cristo. Eu tenho aprendido que a comunidade ela é esperança, ela é lugar de perdão, de restauração e de graça. Portanto, amemos o corpo de Cristo, mesmo com as suas imperfeições. Investamos tempo, esforço e oração na vida uns dos outros. Confiem que Cristo é o centro e sustento da verdadeira comunidade.